A grande viagem que leva ao ser interno, que leva ao paraíso, que é interno ao reino de Deus, é esse estado de relacionamento com o mundo, onde eu vou à raiz das coisas e vivo as coisas como devem ser vividas, deixando o meu potencial interno se manifestar. É sutil, eu não sei se estou sendo claro, mas ficam umas sugestões para vocês refletirem sobre isso. Não há nada proibido, nada. O que é importante é que você, com aquilo que você faça, haja um desenvolvimento, um crescimento seu e das outras pessoas envolvidas com você. Esse é o caminho, essa é a busca do paraíso. Eu queria que leve à humanidade, não à animalidade. Porque o homem pode agir como um animal, né? A gente vê os desvios, desde a pedofilia até relações sexuais com animais, né? Isso são desvios. Isso é próprio do animal. Isso não é próprio do ser humano. Nenhum animal faz coisas que o homem faz. Então nós temos que viver essa humanidade, né? Eu queria fazer uma parte aqui com vocês, que é uma parte que está no livro Piste Sofia, traduzido pelo irmão Raul Branco, pela editora Teosófica, e que fala dos ensinamentos de Jesus quando ele volta depois de morto, em corpo de luz. O Raul fala que foram 11 meses que Jesus apareceu em corpo de luz para os apóstolos. E nesses 11 meses ele ensinou muita coisa, né? Só para uma discussão mais ampla, na primeira parte do livro, Jesus fala o que acontece quando ele entra nos reinos depois da morte. E ele vê Sofia chorando, né? Sofia é a mente, que estava escravizada à matéria. Depois ele fala da cosmogonia, né? Ou fita, que está ligado aos gnósticos cristãos. E depois ele fala perguntas e respostas aos apóstolos. E é interessante porque Maria Madalena e a mãe de Jesus enchiam o Jesus de perguntas. Até que um dos apóstolos fala: Senhor, faz favor, responde aqui para nós também. Nós também temos pergunta para fazer. E Jesus, já não em corpo físico, em corpo de luz, responde a todos eles. E uma das perguntas que se fazem é sobre a depravação. O que acontecia com a depravação? É a depravação em todos os sentidos, inclusive o uso de droga, que é a depravação nesse sentido, né? Violar a sua natureza humana, ou depravação sexual. E Jesus fala assim: essas relações degradantes, elas geram energias ou espíritos inferiores elementais, que quando a pessoa morre, ela fica 12 anos expirando esses espíritos. Ou seja, os 12 anos que ele morre, os espíritos ficam em cima dele, procurando aquelas emoções e energias que ele fazia, que ele gerava quando estava vivo, através de relações sexuais promíscuas, a bestialidade, o uso de droga e todas essas coisas, inclusive pelo excesso de alimentação e outras coisas. E a pergunta que eu faço aqui é o seguinte: esses espíritos elementais, eles são gerados enquanto a pessoa está viva. Portanto, a atmosfera das nossas sociedades, ela está repleta de elementais geradas pelo uso de droga, pelo uso da violência, pelo uso de todos esses costumes que levam o homem ao vale de lágrimas, ao inferno. E eles atuam sobre nós. Eu acho que muito da falta de qualidade que nós vivemos no mundo de hoje, humana, se deve a uma atmosfera psíquica causada por essas energias geradas pelo homem que vive que nem uma besta, né? Infelizmente, ele nem se dá conta disso. Ou seja, do que a teosofia nos fala, incluindo a yoga como um dos ramos da teosofia, não teosofia da sociedade teosófica, teosofia é uma sabedoria divina, é um reeducar de hábitos, de valores e de metas para eu deixar o ser interno manifestar. E o encontro com o ser interno é beatitude. O encontro com o ser interno é um encontro feliz, aquele lugar onde você vive feliz, como Madre Teresa de Calcutá. Por que ela tratava de leprosos e era feliz? Porque ela realizou esse processo interno.
Ela deu vazão ao eu interno dela. É gozado, são tão poucos que eles chamam a atenção numa multidão. Pega hoje à noite, chega em casa, liga a televisão e fica mudando de canal. Mas morre gente que até dizer chega. É vingança, é traindo, é matando o outro pelas costas. É tanta gente que a gente esquece o nome, mas você não esquece. Madre Teresa, Gandhi e meia dúzia. Porque eles realizaram o ser interno em suas vidas. Não está longe, hein? Não pense que isso é impossível. Todos nós nessa sala temos condições de fazer isso. E finalmente eu quero chegar aqui no final da conversa, né? E falar, tá bom, eu me realizei. E aí? Aí eu pego um distintivo, ponho aqui no peito, ando pela rua, não pago o ônibus, não entro na fila, não. E aí vem a relação da pessoa que vive em contato com o seu ser interno, que é o que eu finalmente quero falar aqui. Então, é claro que a relação do mundo é olho por olho, dente por dente. A lei dos fariseus que Jesus fala. Eu vim mudar a lei. Eu não vim falar da lei do olho por olho, eu vim falar da lei do coração, né? E aqui eu quero entrar num aspecto bem controverso, que é a frase de Jesus: se te derem um tapa na cara, oferece outra face. Aí todo mundo fala, eu? Nem morto. Eu não sou besta, né? O significado e a alegoria disso é o seguinte: quando o mundo chegar até você de forma violenta, muda o jogo, não reage de forma igual. Você vai gerar violência, o mundo não vai mudar. Não reclama do mundo se você não oferecer outra face, ou seja, se você não pegar a sua natureza inferior, não dar vazão a essa natureza que é criada no ódio, numa série de coisas, e você não interagir com a pessoa, é você ouvir essa pessoa, mas ouvir de uma forma nova, sentindo a pessoa, não ouvir pelo seu acúmulo de conhecimento, porque isso é preconceito. Ah, não, eu já li, olha, meu amigo, minha amiga, meu filho, minha filha, deixa eu te explicar, não é isso que o cara quer. O cara te deu um tapa porque ele está perdido no tempo e no espaço. A vivência, o encontro do paraíso é para você vir ao mundo e mudar a sua forma de agir. E a forma de agir é essa, colocar-se no lugar do outro, buscar novas soluções para os conflitos, abrindo mão do seu conhecimento acumulado. Não é fácil, eu tenho que me expor. E a gente não gosta, não é mesmo? Nessa hora que surge o sentimento do amor, que é um sentimento de integração, sem julgamento, de uma mente inocente, de uma mente pura, tá certo? A gente deve lembrar que inocência é um estado de pureza, não é estado de besta. Não é um estado de ingênuo, o cara que vai lá e põe o dedo na tomada e não sabe que dá choque. Não vamos cair nesse extremo. E é essa o grande síntese, né? É o atingir uma mente inocente para poder se relacionar com o mundo de uma forma nova, transformando o mundo. Não na base do olho por olho, dente por dente. E aqui no final da minha conversa eu quero trazer um grande segredo para vocês. Ixi, não sei se vocês já conhecem, mas senão lá fora vocês me cobram. É através dos outros que eu realizo a minha essência interna. Que coisa, né? Eu posso fazer um esforço pessoal, eu posso paralisar minha mente e viver no estado de beatitude, e até entrar em contato com o universo e aprender muita coisa. Mas é a prática que vai fazer com que essa vivência se transforme em resultado. E é o outro que favorece o desenvolvimento da minha natureza integral. Olha como o outro é importante. Amar o próximo como a ti mesmo não são palavras vazias, né? Eu acho que é a tal história da espada e da bainha, né? O que é a espada sem a bainha? Ela
é um perigo, né? Sai cortando todo mundo. E o que é a bainha sem espada é um lugar vazio que não serve para nada, mas as duas não. A espada e a bainha, uma completa a outra, né? O amor surge nesse estado. Eu escrevi uma frase aqui: amor é um sonho que surge em um ser integral com uma mente inocente e sensível. E o universo utiliza a mente dessas pessoas para transformar o mundo. O universo como um todo, o plano universal, ele não vai usar a mente do Schwarzenegger, embora ele seja um ótimo ator, o exterminador do futuro. Ele vai usar uma mente como Madre Teresa, como Gandhi e tantos outros. Pessoas sensíveis que venceram a sua egoidade, né? O seu egoísmo. Eu quero terminar aqui com uma historinha, que é a história do Ramakrishna, que ele conta de um homem muito humilde, mas humilde mesmo, daqueles que não falta nada, porque também não procura nada, né? E não é porque não procura nada porque não sabe o que quer, porque não precisa, é diferente. Então ele conta que tinha num certo povoado um homem muito humilde que vivia vendendo quadros na feira. Então o que ele fazia? O cara falava: quanto custa esse quadro? Era um bom pintor. Ele fala: pela vontade de Rama, a tela custa 3 rupias. Pela vontade de Rama, a tinta custou 3 rupias. Pela vontade de Rama, a moldura custou 4 rupias. Pela vontade de Rama, o meu serviço vale 5 rupias, esse quadro vale 15 rupias. 3 mais 3, 6, mais 4, 10, mais 5, 15. Tá bom. Esse homem era admirado e querido por todo o povoado. Até que um dia ele estava na porta da casa dele, de noite, se resfriando do calor da Índia, porque faz muito calor de dia e a casa à noite fica quente. E ele estava na porta se refrescando, quando veio um bando de bandidos, pegou ele e falou: vem com a gente. Eles precisavam de gente para carregar o roubo que eles iam fazer. Não era uma época que existia trator, helicóptero, que se rouba de helicóptero e não sei o que lá. Não, o pessoal tinha que carregar o roubo. Ele foi. Chegou lá, ele ficou na porta, eles entraram, pegaram o roubo, puseram na mão dele, e quando eles iam embora, chegou a polícia. Todo mundo correu, menos esse senhor. E foi preso. E foi para a cadeia. No dia seguinte, quando o povoado soube, eles foram todos falar com o delegado. Chegaram lá e falaram: não, mas como é que o senhor for prender o pintor? Não tem sentido. Chama ele. Aí perguntaram para ele: o que aconteceu? Aí ele respondeu: pela vontade de Rama, eu estava me refrescando na porta da minha casa. Pela vontade de Rama vieram os ladrões. Pela vontade de Rama, eles me levaram para o roubo. Pela vontade de Rama, eles puseram o roubo na minha mão. Pela vontade de Rama chegou a polícia. Pela vontade de Rama eu fui preso. E pela vontade de Rama eu estou falando com o senhor. E o delegado soltou o fulano. E o senhor Ramakrishna fala: sejamos que nem folhas secas ao vento, que o vento leva aonde quiser. Porque é Deus que leva a gente. Não é a gente que leva a Deus. E eu não estou falando daquele Deus, do Deus irado, nervoso, que manda na gente e castiga. Eu estou falando de um princípio universal. A felicidade vem quando o princípio universal leva a gente para onde a gente quiser. Mas não é com egoísmo, é com humildade, né? E assim, eu termino aqui a história do paraíso, em busca do paraíso, com o homem que, pela vontade de Rama, foi com os ladrões pegar o roubo.